Olá pessoas, bem-vindas à minha aula de redação Enem. Na primeira aula de hoje eu pretendo mostrar para vocês quais são os passos a serem seguidos para tirar uma excelente nota na sua redação, tá certo? Então, é um apanhado geral mostrando como você deve fazer, né? Quais são os elementos básicos que devem ser seguidos ali no seu texto para você, no dia da prova, ter aí uma receita para que todos os elementos que devem aparecer no teu texto sejam abarcados, tá? Esses passos serão trabalhados de forma particularizada em cada um dos módulos, mas hoje eu pretendo mostrar para vocês de um modo geral, para que vocês saibam como utilizá-los pouco a pouco, tá? É aquela questão, né, de onde partimos e aonde chegamos. Então vamos lá, nossos passos aqui para produzir a nossa redação nota 1000, uhul, Enem. O que é importante você fazer para você ter uma boa redação? O primeiro passo, gente, é ler e compreender a proposta de redação. Então isso é a competência 2. Vocês não podem fazer o teu texto, né, os seus textos, sem primeiramente ler a proposta de redação. Parece meio básico, mas tem gente que passa batido nisso. Às vezes a pessoa só lê ali o trecho que está em negrito, falando qual é o tema, e nisso já partem para escrever alguma coisa, assim, partindo somente dos seus conhecimentos prévios, que, assim, até certo ponto é necessário, mas sem ter contato com os textos base, sendo que são os textos base que mostram exatamente qual é a temática assumida dentro daquela redação. Então, é preciso ter, tá? Como eu disse, isso aqui é competência 2. Por meio dessa compreensão do texto, dessa leitura, que você vai atingir as outras competências. Se você zerar essa competência 2, que é o primeiro passo, as outras também estarão automaticamente zeradas. Então, esse é o principal. Enquanto vocês estiverem lendo a proposta de redação, você já vai para o passo 2, que é pensar nos argumentos possíveis que podem ser utilizados na sua produção de texto. Então, você já vai ler, já vai compreender e já vai começar a pensar quais são os argumentos de prova concreta, exemplificação, comparação que eu posso utilizar para dar embasamento naquilo que eu vou querer falar sobre esse tema. Então, enquanto está na prática 1, já vai pensando também na 2 e ali fazendo anotações na sua folha do seu caderno de provas, tá? Nas suas folhas de tarefas, tá certo? Fazendo isso, fazendo as anotações, você faz um apanhado geral do que é preciso falar, tá? Só que nem tudo que você vai separar, você vai utilizar. Nem todos os argumentos separados, de repente, que você lembrou, caberão no seu texto, porque será um texto de 30 linhas somente, tá? O máximo são 30 linhas. Qual é o bacana? Mínimo 20, máximo 30, tá? Para você ali atingir umas notas bem legais. Então, feito esse pensamento inteiro, você vai começar a planejar o texto. Nesse planejamento, é conveniente que você monte um esquema em que se apresente o seguinte, elementos que devem estar na tua redação. Primeiramente, o problema, o assunto, o tema que precisa ser discutido. No caso, o tema é o assunto que você vai discutir na sua redação. E eu chamo de problema porque nas redações Enem nós discutimos aí um problema social, tá? Em cima deles que nós vamos discutir o que deve ser feito. Por isso que eu chamei de problema. Bom, você também vai ter que trazer a causa, a motivação desse problema, né? Ou seja, que está ligado a esse tema. O que é interessante da causa e da motivação é que isso já é repertório externo. Bom, dificilmente as propostas de redação trazem a causa do problema. Às vezes elas trazem, tá? Mas se não trouxerem, melhor ainda de verdade, porque aí você já apresenta aquilo como forma de repertório. Também é importante que você trabalhe a consequência dele para a sociedade, ou seja, de forma macro, tá? Por quê? Bom, primeiramente, a consequência geralmente já é tratada nos textos base. Então, é em cima da consequência que você
vai fazer o diálogo com o texto, demonstrando que você compreendeu bem a proposta e sabe do que eles estão falando. E quando eu comento sociedade, que é o seguinte, tudo bem que você pode pensar num sujeito comum ali, mas a proposta do Enem é que você pense isso de forma social, de todos esses elementos dentro desse contexto social, né? Então, se uma pessoa fica deprimida, é um problema. Agora, se várias ficam deprimidas, aí a gente já tem um problema de saúde pública. E o que deve ser feito para isso, tá? Bom, tendo feito isso, você vai também começar a pensar na sua intervenção, que vai abarcar a causa e a consequência, tá? E aí vem a proposta de intervenção, que é o item obrigatório da redação Enem. Isso aí é critério de correção, não pode ficar sem a proposta de intervenção. Feito isso, o seu texto vai ter circularidade. Então, o que é a circularidade, gente? O texto circular é aquele que tem progressão argumentativa. Então, estão todos os itens ligados, dando aí um grau de interesse para o seu leitor. Então, o cara vai saber do que você está falando, discutindo, você vai ter uma progressão. Por isso que é importante que no primeiro parágrafo você apresente o tema e a tese, tá? No segundo, você vai trazer aí a causa desse problema, conforme nós já falamos. Feito isso, vai discutir a consequência disso dentro do texto e você chega na proposta de intervenção. E a proposta de intervenção vai diretamente na causa, porque afinal de contas é uma proposta de intervenção que eu quero acabar, dar sugestões para acabar com esse problema. E nós acabamos com o problema a partir do momento que a gente busca a causa, né? Matando o mal pela raiz. E na consequência, que já foram problemas que aconteceram na sociedade, você também vai colocar uma proposta de intervenção mencionando o que deve ser feito para isso que acontece. Então aí você pensa na proposta de intervenção agindo na causa e na consequência, tá? Do problema. Então veja, é um texto que está fechado, ele está completamente interligado. Não há arestas a serem aparadas pelo seu leitor. O que isso significa, professora? Quando o meu texto tem arestas, o meu leitor duvida, porque, no caso, pode ser um texto sem credibilidade, com abertura para uma contra-argumentação. Então, se você deixou algum argumento em aberto, né, você fala assim, o amarelo é muito feio, ninguém gosta, e parte para falar de outras coisas, a pessoa pode parar durante a leitura e pensar, peraí, por que o amarelo, ninguém gosta do amarelo? Quem disse isso? E aí seu texto perde credibilidade, que é o contrário de você dizer, olha, segundo os especialistas, 98% da população acha o amarelo feio, portanto, é necessário que as pessoas usem menos amarelo, né, para que elas não se sintam tão desconfortáveis. Aí sim você fechou e deu o embasamento para a tese, entendeu? Agora, só falar jogar algo no texto e sair andando, você perde credibilidade com isso. Então, lembra, na hora de fazer o rascunho, aquilo que eu falei está dentro do planejamento. Planejou, anotou, você vai rascunhar. E o rascunho é o teu texto, tá? Que depois você vai passar a limpo. E você vai rabiscar à vontade, fazendo as correções necessárias no rascunho. Então, no primeiro parágrafo, é obrigatório a apresentação do tema e da tese. Então, é no primeiro parágrafo que você deixa um roteiro de leitura, vamos dizer assim, para o teu leitor. O texto dissertativo argumentativo, gente, não precisa de suspense. Tem gente que gosta de contar as coisas aos poucos e deixar o grande lance para o final. Esquece isso no texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ser objetivo e tem que ser limpo, plácido, desde o início, desde o primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, você já fala qual é o tema e já fala qual é a sua crença, qual é a tua opinião, o teu ponto de vista. No segundo parágrafo, aí entra a minha receita, tá? A venda do meu módulo, ok? No segundo parágrafo, você entra na discussão da causa desse problema aqui que está sendo colocado como tema.
e embasa, ou seja, você traz ali uma justificativa daquilo que foi dito. Então, a discussão do tema, você vai trazer uma oração, que é o teu ponto de vista, tá? Que é um postulado daquilo que você acredita. Então, tá lá, que eu acabei de falar. Segundo os especialistas, aliás, o amarelo é pouco preterido pela população. Esse é o postulado, ponto. Segundo especialistas, ele causa muito desconforto. Então, isso, segundo especialistas, é o embasamento para aquilo que você disse antes. Entendeu? Então, isso já dá credibilidade. No terceiro parágrafo, é a menção da consequência, mais embasamento. Então, é importante que em todos os parágrafos tenha esse embasamento, tenha exemplificações, elementos históricos, argumentos de autoridade, que comprovem aquilo que você está dizendo. Isso, como eu disse, traz credibilidade para o seu texto, mostra que você é uma pessoa séria, tá? E como eu disse, a consequência geralmente já é comentada nos textos base e ali você discute essas consequências. A discussão das consequências é muito importante dentro da construção do seu texto, que você comprova para o teu avaliador que você leu e entendeu qual era a proposta. E no quarto parágrafo você conclui o texto com a proposta de intervenção, onde você vai fechar todos os problemas mencionados anteriormente, tá certo? Lembrando que a proposta de intervenção é um critério de avaliação do Enem. Em outras redações, como o FUVEST e o Unesp, a proposta de intervenção não é obrigatória, tá? Mas no Enem, sim. Então, você tem que fazer, tudo bem? Fez o rascunho, respeitando essas orientações que eu falei, primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo, você vai verificar o seguinte, se as ideias estão coerentemente interligadas, que foi o que eu comentei na hora da circularidade, se tudo aquilo que você está mencionando está ligado, está devidamente ligado dentro do texto, de forma que haja uma progressão argumentativa. Se em cada parágrafo foi utilizada uma estratégia argumentativa, que eu falei que é o embasamento, é a justificativa que comprova aquilo que você está falando. Se há o uso de conectivos idênticos interligando essas frases. Conectivo, gente, é conjunções, são as conjunções. As conjunções geralmente aparecem nas orações subordinadas, adverbiais e nas orações coordenadas. Então, você tem diversos tipos de conectivos, tá? O de oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante. De concessão, embora, caso, ainda que, de explicação, que, porque, pois, porquanto, e assim por diante. Então, você tem que fazer uso desses conectivos para que o teu leitor já saiba qual a sua intenção dentro do texto, o que você quer falar após o uso dele. Então, quando você coloca porquê, ele já sabe que você está explicando alguma coisa. Tudo bem? E o deítico é o uso são os usos dos pronomes, porque os pronomes, você não pode ficar repetindo as palavras o tempo todo dentro do texto. Então, os pronomes vai fazendo ligação de elementos que já foram ditos dentro desse texto. Então, torna o texto mais suave. Bom, você também tem que verificar se todos os problemas mencionados no texto foram tratados na proposta de intervenção. Então, você vai ticando ali os problemas que você mencionou e depois vê dentro da proposta se tudo aquilo foi atendido. E, por fim, se a norma culta foi respeitada. Essa é a competência 1. Porque você está escrevendo em língua portuguesa, você é um aluno que acabou de sair do ensino médio ou que já se formou há algum tempo, de qualquer forma, você tem o diploma do ensino médio, o que significa que você sabe escrever a sua língua. Então, você deve respeitar a norma culta dela, tá certo? Após revisar esses pontos mencionados, o texto deve ser passado a limpo na folha obrigatória. E durante esse exercício, o que você deve se atentar? Se a sua letra está legível, então, a letra legível, gente, inclui que você coloque, deixe muito bem exposto o uso de maiúscula ou minúscula. Porque as pessoas, depois de grandes, gostam de inventar a sua caligrafia ali para ficar mais bonita. Mas a questão é o seguinte, a caligrafia, ela está dentro de um contexto social. Então, o uso das letras pertence a um contexto social, é um código linguístico, a gente não pode inventar. Então, tem gente que escreve assim, né? Por exemplo, barro
A, aí repete o R, tá horrível esse R, né? 2 vezes, o R maiúsculo 2 vezes, tá? O que acontece nesse R maiúsculo? Não é bom que ele apareça no meio das palavras, porque pode indicar que você não saiba escrever. Não sabe quando um substantivo é próprio ou é comum. Então, quem faz isso aqui no meio de uma palavra, ok, dá até para entender que você escreveu barro, com isso é o seu minúsculo. Mas na hora de você escrever uma outra palavra, por exemplo, rato, quem indica que você sabe que esse R é minúsculo? Colocá-lo no mesmo tamanho dos outros não garante nada. Então é algo que você deve ter cuidado, tá? Até o uso de letra de forma. A letra de forma não é proibida, né? Você pode usar à vontade, não tem problema. Mas também deve respeitar esse uso de maiúscula e minúscula, porque se o teu avaliador não entender, ele não tem culpa, porque quem decidiu sair do código linguístico foi você, não foi ele, tá? Então tenha cuidado com isso. O respeito às margens. O que você percebe aqui dentro da minha própria apresentação? Que as minhas margens estão justificadas. Aqui, ó, tem uma margem imaginária, mas todas as palavras estão terminando perto delas. No caso das frases que não tiveram interrupção, né? No caso, o tentando A não terminou perto da margem porque acabou a frase aí. Mas as demais, quando não acabam, que é o caso de baixo, está sempre ali encostando numa linha imaginária. No caso, você não tem uma linha imaginária, você tem uma linha ali mesmo na sua proposta de redação, né? Na sua folha de proposta. Então você deve respeitá-la. Você deve escrever assim, do início ao final da linha. No caso aqui, ó, respeita a primeira linha. Lembra das suas aulas lá do ensino fundamental, né? Deixa um espaçozinho, né? A professora falava 2 dedinhos, não precisa colocar 2 dedos, mas deixa um espaçozinho para você iniciar o seu parágrafo, tá? E quando a linha de baixo tiver que recomeçar, começa ali no canto da margem, tudo bem? E no final, não coube a palavra, aí você vai usar a translineação, ou seja, separação de sílaba. Você aprendeu separação de sílaba nas primeiras séries justamente porque é útil, né? Você não pode achar que está escrevendo no Word, que o próprio Word vai separando as palavras de uma forma que fica bacana o texto e não precisa separar. Você não é um computador. Então, use a separação de sílabas, tá? Isso está sendo avaliado. Fazer corretamente a translineação das palavras, que é o que eu estou falando, que são a separação de sílabas, tá? Então, pelo amor de Deus, se você não sabe que o NH deve ficar juntos e o RR separados, é bom você dar uma retomada na matéria sobre isso, tá? Então, tá lá, carro, né? Então, K, tracinho, na outra linha, ro. Aí você quer escrever galinha, então vai escrever gali, dá tracinho, nha. Na outra linha, tá? NH juntos. Então é importante que você reveja essa matéria caso você tenha dúvida. Por fim, não rasure. Se errar algo, passa somente uma linha só sobre o termo que você errou e escreve corretamente a palavra que você necessita na frente. Então não precisa ficar fazendo, eu chamo assim de bolotinhas dentro do texto, né? Isso deixa o seu texto extremamente poluído. Então não pode fazer isso. Errou? É um tracinho só e escreve a palavra correta na frente. Tudo bem? Isso é a orientação da própria prova. E não coloca entre parênteses, isso assim, ó, tem gente que faz isso. Não faça isso. Parênteses é para mostrar uma outra informação, tá? Geralmente nós usamos parênteses para mostrar um aposto. Então se você joga o parênteses ali dentro do texto, você acaba destacando o teu erro. Não faz isso, é só uma linha simples, tá certo? Bom, com isso, você consegue atingir as 5 competências. Só que o que a gente percebeu nessa aula? Que as 5 competências não são seguidas de forma linear. Então, o primeiro passo é a competência 2, que é a compreensão da proposta de redação. O passo 2 é a competência 3, que é a escolha dos argumentos a serem trabalhados no seu texto. O passo 3 é a competência 5, que é descrever a proposta de intervenção, tá? O passo 4 é a competência 4, que é escrever o texto e atentar-se à estrutura dele, porque a competência 4 tem a ver com a estrutura. E o passo 5 tem a ver com o domínio gramatical, que é a competência 1. Então, durante o rascunho, você pode até cometer umas atrocidades ali, mas na hora de passar a limpo, de jeito nenhum. E na hora do rascunho, você pode sair verificando se essas atrocidades ocorreram no seu texto, tá? E aí você deleta o que for necessário. Tudo bem?
Bom, espero que você tenha entendido. Nós nos vemos na próxima aula. Até breve!